Oi, gente, tudo bom? Esse vídeo é para falar de dois livros, duas HQs que eu peguei emprestada no finalzinho de dezembro e agora em janeiro eu dei uma lida nelas para poder devolver o mais rápido possível. E essas duas HQs vieram emprestadas de um professor de matemática, amigo meu, que gosta muito de HQs históricas, assim, que é um jeito, né, mais fácil da gente aprender um pouquinho de história e as abordagens críticas, né, múltiplas que a gente pode fazer. E aí ele me emprestou sobre duas figuras assim muito contrastantes na realidade, tá? O primeiro dos quadrinhos é a morte de Stalin. Quadrinho lindo, gente. Olha essa capa aqui sensacional. Tipo, a foto, né? Tipo, o grande homem ali de pé no fundo, todo comunista no seu vermelho. E ali as pessoas rodeadas ao redor ali num culto fúnebre muito tenso e ele de branco, como sendo tipo a vítima da história e de acordo com os fatos mesmo, ele foi uma vítima, né? A morte dele foi metade doença, metade negligência dos membros do partido. E ele deixa isso muito claro, né? No começo do texto mesmo, ele já avisa a gente de que, apesar dos fatos principais serem sim reais, a construção narrativa é fictícia. Então, eles vão criar algumas personagens, criar algumas coisas que não chegaram a realmente se passar. Por exemplo, começa com uma orquestra tocando e a pianista, a solista, ela não gosta nem um pouco do Stalin, ela tá lá obrigada a tocar, e o Stalin pede a gravação da orquestra, que ele não pôde comparecer, só que eles não tinham gravado, então a orquestra inteira teria que tocar tudo de novo para poder ser gravado. Ela fica possessa e se recusa a fazer isso, mas aí, né, frente ao poder militar, é feito e ela manda um bilhetinho bem mal educado para o senhor Stalin. Isso aconteceu, mas o bilhete nunca chegou até ele. Mas aqui o bilhete chega e é justamente na hora que ele lê as palavras bem mal educadas dela é que ele tem o derrame barra infarto barra X, o que foi que aconteceu com ele. E a partir daí as coisas se desencadeiam. E aqui, apesar do Stalin ser a personagem supostamente principal, porque é sobre a morte dele que a gente está contando, como ele já está morto, né? Ou tendo uma crise, passando as últimas horas da vida dele na cama catatônico, o que a gente vai ver na verdade são os outros membros do partido, da cúpula, né, da liderança ali, planejando o que fazer em seguida. Enquanto o cara nem morreu, eles já estão planejando tipo o funeral e a sucessão e jogos políticos e como trazer isso para a mídia, ainda preservando a ideia comunista. E você vê assim o como a gente tem esse negócio de, nossa, heroicização das pessoas, mas como o sistema às vezes por trás é muito mais complicado e a gente culpabiliza sempre, tipo, com o nome de um. Mas, gente, já dizia Capitão Nascimento, né? O sistema é foda. Ele é muito mais forte do que uma única pessoa, tá? Uma única pessoa não faz ruir toda a ideologia. E a gente vai ver, assim, o grau de corrupção bizarra, assim, que tinha por trás, sabe? Tipo, a luta de poder incessante e as trocas de alianças entre as pessoas por motivos, assim, que vão desde o mais cruel até questões familiares em que você fala, putz, talvez nessa situação a corrupção seria a única solução, gente. Tem umas coisas tensas, assim, que me fizeram me sentir mal mesmo, sabe? É um livro que tem todo um tom, assim, bem escurão, que não sai dessa tonalidade, tá? Tudo ali no preto, cinza, no máximo aparece um vermelhinho, tá? Também combina com a temática, né? Não tem nada feliz acontecendo. Tem um cara morrendo, que tudo bem que era uma pessoa um tanto quanto problemática, para não ofender ninguém, mas ao mesmo tempo, minha Nossa Senhora, gente, assim, aquela nuvem negra em cima daquelas pessoas que vão tomar o poder, não de um único país, mas de um bloco de países, né? Não merecia nem cor, gente. Acho que preto e branco tava bom já. Não precisava ter gastado muita coisa. Esse aqui eu gostei muito. Tanto que eu estou pensando se eu realmente vou devolver para o João, porque estou meio que apaixonada por este livro. Aí eu fui ler outro, da agora de, né, outra questão comunista, né, João? Acho que isso diz alguma coisa sobre você. Mas de uma pessoa ainda muito amada, tá? E não vista como um ditador tirano e tal, bizarro. Um cara que morreu ali lutando com a galera pé no chão pela revolução e não se assentou, mesmo quando já tinha conquistado as lutas pelo seu país e pela, né, e conquistado toda a burocracia, mas a burocracia não combinava com ele, mesmo sendo um estudante de medicina de classe média para alta.
Ele falou, Dani, eu tô aqui pra pegar o rifle e lutar e vamos revolucionar todos os países possíveis, assim, desde a América Latina à África. Tipo, o cara era realmente uau, tá? Assim, história linda, a história da vida dele é sensacional. Se você nunca assistiu o Diário de Motocicleta, tem que assistir. Aquele filme é uau, sucesso. Sem contar que, ó, o Gael Garcia é, tipo, lindinho, né? Tudo de bom. Mas, esse livro aqui me incomodou pelo traço, gente. Eu fiquei até bastante triste porque na apresentação ele conta, né, que os nossos queridos roteiristas e a arte aqui, tanto do Breccia, e eu não sei falar o nome dele, gente. Eu já vi esse, obviamente o cara é famoso pra chuchu, mas eu não sei falar o nome dele. De que eles foram quadrinistas muito famosos na Argentina no momento em que, sabe, no momento de resistência, tanto que boa parte deles, né, desses aqui, dos seus colegas quadrinistas, deram uma leve desaparecida durante a ditadura aqui da Argentina. Foi assim, tanto quanto porreta, talvez pior do que a nossa, tá? O cara ficou famoso por ter feito a revolução dos quadrinhos, por ter, né, enfrentado a política para fazer a sua arte, por ter falado de política no momento em que não se podia, mas que era devido, que era necessário. Mas eu não sei se a força, né, do nome dessa pessoa, né, desse quadrinho em questão também, foi por conta mais do período em que foi feito do que pela arte em si. Mas eu também não sei falar muito bem sobre traço, sobre arte, sobre desenho e tal, eu não tenho formação nisso. Mas eu tive uma dificuldade muito grande porque os quadrinhos são em preto e branco e assim, tem momentos em que eles sim são assim, realistas, não posso falar também realistas, mas que assim a gente consegue distinguir o que está se passando. Mas tem outros momentos em que, minha Nossa Senhora, eu não consegui entender o que estava sendo desenhado pelos múltiplos borrões, entendeu? Chegou uma hora que eu falei, mano, quem é essa pessoa? Porque eu não conseguia distinguir uma pessoa da outra por conta dos infinitos borrões. Olha isso aqui, gente. Tem alguns momentos que ok, assim, esse aqui até que tá de leves. Tem uns que eu falei, oi, quantas pessoas tem nessa cena? O que que tá acontecendo? Ó, veja, olha o traço do cara. Eu não sei interpretar isso em alguns quadrinhos, ainda mais quando tá acontecendo uma batalha. Eu não sei quem tá atirando em quem, não sei quantas pessoas tem ali. Chegou horas que eu falei, puta merda, desculpa o palavrão, mas eu honestamente não sei quem tá matando quem, onde eles estão, que horas são, por que isso está acontecendo. Eu não gostei do traço, eu achei muito difícil de entender o que estava se passando, tá? Sério, eu mudava de perspectiva às vezes, assim, pra falar, puta, o que eu não tô enxergando que tá aqui? E aí, os balãozinhos, ok, eles estão falando, mas nos trechos descritivos, é tudo oração, assim, coordenada assindética, sabe? Tipo, não tem ligação com uma frase com a outra, são frases todas curtas, uma depois da outra. É como se ele tivesse, tipo, só fatos principais. Pá, 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 o cara fez isso, o cara fez aquilo, aconteceu tal coisa. E ele foi dando saltos, lacunas no tempo, só com essas frases aí, sem explicar muito o porquê, o quando, onde, quanto tempo passou de uma coisa pra outra, que eu falei, meu Deus, se eu já não tô entendendo o que tá desenhado, eu também não tô entendendo o que você tá tentando me explicar pela linguagem, porque ela também tá sendo, assim, mais direta do que se eu enxugasse Graciliano Ramos. Tá? Muito difícil. Não gostei porque eu não entendi, porque eu não consegui aproveitar isso aqui. Não consegui. Tem uma árvore. E depois? Eu juro que eu cheguei até a tirar o óculos. Eu falei, quem sabe se embaçar um pouco melhor. Não deu, não gostei. Achei esquisito. E confesso que eu fiquei muito mais feliz com o filme. Apesar de que aqui ele conta mais coisas e ele faz muitas jogadas no tempo. Isso também é muito foda. Porque nós partimos da cena da morte do Che, mas ele fica indo para a infância para explicar como que se chegou lá. Aí ele conta de uma das revoluções que ele participou e faz comparação com o final de onde estamos agora. E essas frases não ajudam a mostrar quando que o flashback começa ou quando começou um segundo flashback em cima daquele. Chegou uma hora que eu falei, foda-se, desisto. Eu terminei de ler por honra, mas eu não gostei. Me ensina a gostar disso, porque eu quero entender qual é que é todo o alvoroço em cima dessa pessoa, sabe? Desses quadrinistas, desse quadrinho em específico que ficou muito famoso na Argentina. Porque eu não bateu assim aquela emoção, aquele sentimento de cumplicidade. Certo? Desabafo, gente. E é isso. Gravei muitos vídeos hoje, tô cansada. Vou, sei lá, ler um pouco pra variar, né? E é isso aí, gente. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.